Hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico, tratamento e prevenção da leptospirose. O diagnóstico da leptospirose, ele deve se basear na historinha que o paciente conta e também nos sinais e sintomas que esse paciente está apresentando. Então, é muito importante pensar em leptospirose quando o paciente diz: doutora, eu tive contato com animais, principalmente se esse animal for o rato. Ou quando o paciente diz: doutora, eu tive contato com águas contaminadas, tendo sido essas águas ou de enchentes, ou porque o paciente trabalha mesmo tendo contato com águas contaminadas. Então, nós temos que pensar na possibilidade de leptospirose diante de um paciente que chega com esses relatos. Temos que pensar também em leptospirose naqueles pacientes que chegam com história de febre. Doutora, eu estou tendo febre há vários dias. Paciente com dor de cabeça muito forte. Paciente com dor nos músculos, principalmente nesse músculo da batata da perna, que são os músculos da panturrilha. E aquele paciente que chega com a pele amarelada, com icterícia. Nós vamos dizer que um caso é confirmado de leptospirose quando nós tivermos qualquer um desses critérios. Ou seja, se nós estivermos diante de um paciente onde se tenha conseguido isolar a bactéria leptospira desse paciente, nós vamos dizer, realmente é um caso de leptospirose, porque nós conseguimos tirar aqui o sangue desse paciente e ver que ele tem a bactéria da leptospirose. Também nós vamos considerar um caso confirmado quando o paciente apresentar sintomas sugestivos, ou seja, dor de cabeça, dor no corpo, febre, pele amarelada. E aí nós vamos pedir para esse paciente que está tendo sintomas sugestivos o exame, que é a reação de soroaglutinação, e nós vamos ver que entre o início da doença, ou seja, entre a fase aguda e a fase de convalescência desse paciente, nós tivemos um aumento de 4 vezes ou mais na reação de soroaglutinação. E nós vamos dizer, realmente esse aqui é um caso de leptospirose. Uma outra situação que nós vamos dizer que realmente é um caso confirmado de leptospirose, se nós pedirmos um exame do paciente, a detecção de gene específico, pela reação de imunoensaio ELISA, e esse exame vier positivo, aí nós vamos dizer, esse paciente aqui tem leptospirose. E o que é um caso suspeito de leptospirose? Nós vamos dizer que um caso é suspeito se a pessoa apresentar antecedentes epidemiológicos sugestivos nos 30 dias anteriores ao início dos sintomas. O que é isso, doutora? Se, por exemplo, a pessoa disser: doutora, eu tive contato com águas de enchentes, ou de alagamentos, ou lamas, ou coleções hídricas, coleções de água, ou teve contato com esgoto, ou fossas, ou lixo, ou entulho, e aí isso 30 dias antes de ele começar a apresentar os sintomas, ele dizer: doutora, há um mês eu tive contato, eu fui para um riacho, comecei a tomar banho lá, eu acho que esse riacho era meio contaminado. Então, nesse caso aqui, nós vamos dizer que é um caso suspeito, porque o paciente está apresentando os sintomas, eu estou pensando em leptospirose, o paciente está me contando que realmente ele teve contato com um local com águas suspeitas ou com um solo contaminado. Então, nessas situações aqui eu vou dizer que é um caso suspeito. Nós vamos considerar também o caso suspeito se o paciente referir que 30 dias, um mês antes de terem aparecido os sintomas, ele tenha feito alguma atividade que envolva risco ocupacional, ou que na residência ou trabalho dele são áreas de risco para a leptospirose, ou também se o paciente apresentar, parece uma hemorragia no olho, ou se o paciente apresentar a pele amarelada, ou algum sangramento, ou aumento das bilirrubinas, isso um mês depois, após o contato com essas áreas contaminadas, áreas suspeitas. Então, nesse caso, nós vamos dizer que é um caso suspeito. Eu estou aqui diante do paciente, eu acho que é leptospirose, mas ainda não tenho confirmação, que eu só vou confirmar: doutora, como que é feita a confirmação? Bora só rever aqui como que a gente confirma. Isolando a leptospira da pessoa,
Se a pessoa apresentar sintomas sugestivos, eu pedir a reação de soroaglutinação e eu tiver 4 vezes um aumento, né, desses valores da reação de soroaglutinação, ou se eu fizer o teste ELISA dessa pessoa e ele vier positivo. Então, nesses casos aqui é que eu vou dizer que é confirmado. Se não, eu vou dizer que é apenas caso suspeito. Doutora, e quem são aquelas pessoas que nós temos que encaminhar para o hospital para internar, que estiverem com leptospirose? Que eu lembro que meu vizinho, ele teve leptospirose, mas ele tratou em casa. Então, vamos lá. Estes aqui são sinais e sintomas de alerta para internação. Então, quando o paciente tiver leptospirose, estiver apresentando tosse, falta de ar, quando ele estiver respirando assim, com uma frequência muito elevada, também se ele tiver escarros com sangue, se ele estiver urinando pouco ou estiver urinando muito, se ele apresentar sangramentos, se ele tiver queda de pressão, se essa pessoa com leptospirose tiver alteração do nível de consciência, tiver vômitos frequentes, arritmias cardíacas e a pele muito amarelada, nós encaminhamos esse paciente para internação.